Você sabia que Deus se importa com as pessoas que permanecem em sua vida, porque as pessoas em sua vida são importantes para o seu destino, e ter a companhia errada pode impedi-lo de cumprir sua missão. Neste vídeo, você entenderá por que, como um escolhido, você deve se afastar de amigos e alguns familiares. Você aprenderá a importância de sua missão divina e compreenderá seu papel em trazer o propósito de Deus à Terra. Certifique-se de assistir a este vídeo até o final para não perder nenhuma parte. Antes disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça isso e ative o sino de notificação. Como um escolhido, você se torna unido a Deus e ao propósito dele para a sua vida. Sua vida não é mais sua. Agora você vive para seu Criador. No momento em que você percebe o chamado de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você experimenta é o isolamento de sua zona de conforto. Deus pode já ter começado a levá-lo por este caminho, mas você acha difícil se desprender de amigos e família porque não entende a razão por trás disso. Aqui estão algumas razões pelas quais os escolhidos devem se afastar de amigos e família. Número 1. Para removê-lo da inveja. Sua missão como escolhido de Deus muitas vezes atrai reações negativas das pessoas ao seu redor. Isso porque muitas pessoas geralmente sentem ciúmes do progresso na vida de outras pessoas. Muitos deles, por meio de seu ciúme, podem levar à inveja e se tornar um obstáculo para você. É por isso que Deus te separa de um ambiente assim no início da sua jornada. Deus começa a revelar suas intenções para você. Agora, esses sonhos que Ele te dá são frágeis e, se não forem protegidos, podem ser abortados. Você pode compartilhá-los com as pessoas erradas por entusiasmo e elas podem te dissuadir de persegui-los. Elas te mostrarão 1001 motivos pelos quais você não pode alcançá-los, fazendo você se desencorajar. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso. Ninguém pode imaginar até onde muitos estão dispostos a ir por ódio ao próximo. Então, quando Deus te pede para se afastar de amigos e familiares assim, Ele está tentando te proteger do perigo. A raiz da inveja e do ciúme no coração de um homem pode levá-lo a fazer o mal. Isso ocorre porque o inimigo aproveita o estado do coração deles para trazer danos. Lembre-se de que o inimigo quer matar, roubar e destruir tudo o que Deus tem para você. Então, quando ele encontra pessoas cujos corações respiram inveja, elas se tornam ferramentas perfeitas em suas mãos, como os irmãos de José foram. José era um escolhido. Deus queria usá-lo para preservar a vida das pessoas durante a fome que aconteceria no futuro. Quando menino, ele começou a ter sonhos sobre esse futuro glorioso que Deus tinha para ele. Como sua família era a mais próxima dele, foram eles a quem ele compartilhou seus sonhos. Mas José não estava atento às suas reações. Gênesis 37, 4, 5, 8, 11 e 20 diz: Quando seus irmãos viram que o pai dele o amava mais do que a qualquer um deles, odiaram-no e não podiam falar com bondade para com ele. José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Seus irmãos lhe disseram: Você pretende reinar sobre nós? Vai nos governar? E eles odiavam-no ainda mais por causa do seu sonho e do que ele havia dito. Seus irmãos estavam com ciúmes dele, mas seu pai guardava o assunto em mente. Venham agora, vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas e dizer que um animal feroz o devorou. Então veremos o que acontecerá com seus sonhos. A inveja no coração de seu irmão os levou a planejar matá-lo. Se Deus não tivesse caminhado com José, seus irmãos teriam se livrado dele e acabado com o propósito de Deus para ele. Se tivessem tido sucesso em seus planos, nunca haveria um primeiro-ministro chamado José no Egito. É por isso que Deus te separa de tais pessoas. Você também deve estar atento a essas pessoas. De alguma forma, José não pôde detectar a atitude deles, mas a Bíblia capturou a aversão deles por ele. Se José tivesse permanecido naquele ambiente, seus irmãos teriam atrapalhado o plano de Deus para ele. Você deve ter cuidado com as pessoas com quem compartilha seus sonhos. Deus principalmente revela seus planos para a sua vida, porque Ele quer dar uma dica do que está por vir.
Ele também quer te encorajar e te dar um senso de direção. Sonhos são frágeis e há a possibilidade de que nunca se realizem se você não os nutrir. Uma das maneiras que Deus preserva seus sonhos é te separando de pessoas que são ou seriam invejosas de você. Número 2, para te dar um novo começo. Você se sente pressionado onde está? Precisa de uma mudança? Uma das razões pelas quais Deus te separa de seu ambiente atual é para te dar um novo começo. Amigos e familiares é para te dar um novo começo. Isso é o que ele fez com Abraão. Gênesis 12, 1 diz: O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele o tirou de tudo que parecia comum. Abraão não apenas deixou sua família, ele deixou seu país e tudo o que conhecia para trás. Às vezes, onde você está pode ser um grande obstáculo. Sua localização pode limitar suas experiências e perspectivas. Então, Deus muitas vezes causa uma separação. Essa nova fase pode ser desconfortável, mas é assim que Deus te prepara para o seu propósito. Toda vez que Deus quer começar com você do zero, Ele remove poluentes. Ele te faz deixar certas pessoas e locais. Isso significa que você tem que deixar tudo o que é familiar. Deus quer começar uma nova caminhada com você, então Ele corta aqueles que estão no caminho. Deus não pode compartilhar certas informações com você até que você se separe. As pessoas ao seu redor, naquele momento, fariam você banalizar essa informação e você poderia até descartá-la depois que elas te dissuadissem. Além disso, a jornada da vida e do destino é individual. Você não segue com amigos e familiares porque eles também devem ter sua própria jornada, e cada pessoa deve se concentrar em sua própria jornada. Também houve um momento em que Abraão teve que se separar de Ló. Deus disse a ele para deixar seu país, mas ele foi com Ló. Como Ló não fazia parte da promessa, ele não podia continuar com Abraão. Gênesis 13, 5, 9 e 14, 15 diz: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos, gado e tendas, mas a terra não podia sustentá-los enquanto permaneciam juntos, pois seus bens eram tantos que não podiam habitar juntos. E surgiu uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Os cananeus e os ferezeus também estavam vivendo na terra naquela época. Então Abrão disse a Ló: Vamos evitar qualquer desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, pois somos parentes próximos. Não está toda a terra diante de você? Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Deus também pode pedir que você se afaste de amigos e familiares para evitar contendas e conflitos desnecessários. A contenda não permitirá que você se concentre em sua jornada. Ela afetará sua paz de espírito e dará ao diabo acesso à sua vida. Deus não quer isso para você. Então Ele faz você decidir se afastar de amigos e familiares antes que as coisas fiquem complicadas. Deus quer que você siga a paz com todos os homens, mas você pode fazer isso à distância. Um dos momentos decisivos na vida de Abraão foi após ele se separar de Ló. Deus falou com Abraão imediatamente após ele se separar de Ló. Foi nesse momento que Deus fez outra aliança com Abraão. Por que você acha que Deus esperou Ló partir? Quando Deus quer fazer uma aliança, Ele não chama a todos. Ele escolhe apenas um homem e se compromete. Quando Deus quer te levar por processos onde você se renovará, Ele te chama para um novo começo. Este é um chamado para recomeçar, iniciar melhores ideias, avançar, e para desfrutar de um novo começo, você deve deixar o antigo para trás. Abraão teve que deixar Ló para se apossar das promessas de Deus, mas a separação o trouxe a uma fase que construiu seu relacionamento com Deus. A obediência é necessária para continuar caminhando com Deus. Não pode haver um novo começo se você não estiver disposto a se submeter ao caminho de Deus. Abraão foi um homem que ouviu Deus e seguiu com ações rápidas. Ele não contemplou as instruções de Deus para deixar sua casa. Assim que ouviu Deus, ele agiu.
Você sempre encontrará Deus falando com Abraão porque ele via nele um amigo leal. Abraão também reverenciava e honrava Deus. Cada vez que obedecia, Deus avançava um passo com ele. Você também deve aprender a estar espiritualmente alinhado com as estações da sua vida. Deve saber quando o prazo de certas pessoas chegou ao fim. Deve perceber que nem todos irão te acompanhar em sua caminhada com Deus. Você deixará muitos para trás. Frequentemente você experimentará uma separação dolorosa de pessoas que não está pronto para deixar. Não importa quão doloroso seja, não se apegue a pessoas que Deus quer que você deixe. Você também deve ser sensível como Abraão e aprender a se separar quando notar desavenças que não pode resolver. Ló acompanhou Abraão por muito tempo, mas quando chegou a hora de Abraão cortar os laços, ele foi sensível ao tempo. Observe como Abraão deixou Ló ir sem brigas ou discussões. Isso mostra que você também pode cortar laços com pessoas de maneira pacífica. Número 3. Para te refinar. Cada vez que Deus quer te levar através de um processo de transformação, Ele exigirá que você se separe de certas pessoas. É assim que funciona a temporada de refinamento. Você já notou que o primeiro passo para refinar a maioria das matérias-primas é a seleção? Você já se perguntou por que essas matérias-primas precisam ser selecionadas? Esse processo permite que quem está no comando escolha cuidadosamente o que ele precisa e, ao mesmo tempo, coloque de lado o que não será usado. O especialista pode ver o potencial da matéria-prima, mesmo em seu estado bruto. Assim, a separação é feita para escolher as matérias-primas desejadas primeiro e levá-las a um local separado para garantir que não se misturem com as que foram deixadas para trás. Isso é o que Deus faz com os seus escolhidos. Mateus 3,12 diz: Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, recolhendo seu trigo no celeiro e queimando a palha com fogo inextinguível. Os vasos que Deus deve usar para o seu trabalho devem passar por um processo de purificação. E se há necessidade de purificação, isso significa que existem algumas formas de impurezas. Agora, quando Deus te refina, você automaticamente toma uma nova forma. Deus te dá uma nova identidade e você se torna pronto para cumprir o seu propósito. Junto com a mudança de estado, vem a separação. Você não pode voltar ao seu estado bruto após o refinamento. Para garantir isso, Ele te separa antes do refinamento, para que você possa aceitar seu novo estado como lar e não desejar o antigo. O que Deus faz durante o refinamento é a conformação. Ele te leva através de processos que te constroem e te moldam para o seu propósito. Malaquias 3:2-4 diz: Pois ele será como o fogo do ourives, ou como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Então o Senhor terá homens que trarão ofertas com justiça, e as ofertas de Judá e Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor. Senhor, como nos dias passados, como nos anos anteriores, o refinamento acontece para que você possa servir ao propósito do seu Criador. O chamado do escolhido é um despertar para se consagrar a Deus. Deus não pode te usar eficientemente se Ele não trabalhar em você através do processamento. Ele pode obter o melhor da sua vida. Ele faz você se afastar de todos que o levariam de volta ao seu estado anterior. Deus também te separa antes de te enviar para a sua missão. Em Lucas 4, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Ele ficou longe de familiares e amigos por 40 dias e noites. Deus o preparou através desse processo para o seu propósito na terra. Ele enfrentou tentações, mas o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo dotou Jesus de força para superar as artimanhas do diabo e agir com tanta precisão durante seu ministério. Jesus sempre tinha controle sobre seu ambiente e possuía grande discernimento. O Espírito Santo se movia através de Jesus nessa dimensão porque ele se submeteu ao processo de refinamento. O mesmo aconteceu com José. Ele viajou para uma terra estranha após ser separado de sua família. José teve que aprender a depender de Deus durante seus momentos de isolamento no Egito.
Seu dom de interpretar sonhos se manifestou. Ele também aprendeu a servir aos outros e afirmou seu respeito por Deus através das tentações que enfrentou. Sua família e amigos representam um símbolo de conforto, e o refinamento não é um momento de conforto. É uma temporada de isolamento das coisas que lhe proporcionam relaxamento e proteção. Como um escolhido, você deve experimentar condições desafiadoras para a transformação. O processo de purificação do ouro é extenuante. Esse material bruto é exposto a altos níveis de calor e, através desse processo, torna-se um dos itens mais valiosos. Algumas das exigências que Deus coloca sobre você como parte do seu processo de consagração não farão sentido para os outros. Isso ocorre porque eles não estão na mesma jornada que você, então não podem entender. Se Deus perceber que eles o distrairão do caminho que Ele quer que você siga, Ele dirá para você se afastar deles. Em Mateus 16, Jesus disse aos 12 que escolheu que, se quisessem ser seus discípulos, deveriam negar a si mesmos, tomar sua cruz e segui-lo. Número 4. Para preservar seu foco. Como um escolhido, Deus faz tudo o que pode para manter sua mente na tarefa à frente. Isso ocorre porque Deus nunca mostra a você uma pequena imagem. Quando Ele começa a se comunicar com você, a gravidade da sua missão pode te assustar. Moisés ficou inquieto quando Deus o escolheu como aquele para resgatar os israelitas do Egito. É por isso que você precisa de todo o encorajamento que puder obter. Às vezes você pode recuar de medo quando não tem grandes sistemas de apoio. É por isso que Deus é particular sobre as pessoas ao seu redor. Devido à familiaridade, seus amigos e familiares podem não levar seu propósito divino a sério. Eles podem pensar que você precisa ser mais significativo para lidar com a tarefa. Muitas vezes eles desdenham dos planos de Deus para você porque não conseguem compreendê-los. Eles acham que te conhecem há muito tempo e têm certeza de que você não pode ser quem Deus te chamou para ser. Deus exige que os escolhidos se afastem de amigos e familiares para evitar essa distração. Mesmo Jesus não foi apreciado em seu país. Eles o viam apenas como o filho de José e não acreditavam que ele era o Messias enviado a eles. Continuavam esperando o outro quando ele estava bem diante deles. Fecharam o coração para ele como Salvador porque achavam que o conheciam. Eles esperavam algo extraordinário, esquecendo que Deus usa coisas simples para confundir os sábios. Sempre se referiam a ele como o filho do carpinteiro, porque o viram crescer. Marcos 6:3-6 diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Um profeta não é sem honra, exceto em sua própria cidade, entre seus parentes e em sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres ali, exceto curar alguns doentes. Ele ficou surpreso com a falta de fé deles. Por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde impactá-los como queria. Quando Deus observa que as pessoas ao seu redor menosprezam seu chamado em sua vida, Ele pedirá que você se afaste delas. Quando Deus te separa delas, Ele te envia para pessoas cujos corações estão dispostos e prontos para receber Deus através de você. Ele te levará a um lugar onde você possa impactar muitos com os dons que tem. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para os judeus, mas eles não abriram seus corações para Ele. Eles não acreditaram nele. Então Ele compartilhou o Evangelho com todos os dispostos a ouvir. Deus te trará para perto de pessoas que desesperadamente precisam da unção que Ele colocou em você. Isso lhe dará um senso de realização. Eles também servirão como prova de que você está no caminho certo. Sua família e amigos descobrirão mais tarde que Deus realmente te enviou, assim como no caso de Jesus, mas isso geralmente acontece depois que você já está caminhando na manifestação do seu chamado divino. É quando você entende completamente por que Deus precisava que você se afastasse deles. Se você ficar perto daqueles que desdenham dos planos de Deus para a sua vida, o inimigo pode semear dúvidas em seu coração. Então, Deus os afasta antes que eles atrapalhem seu progresso.
Amado, o chamado para servir ao propósito de Deus é uma grande tarefa. Requer que você dê tudo de si. Quando Deus te escolhe como seu eleito, você automaticamente recebe um chamado para viver uma vida sagrada. Você se torna diferente dos outros e, de repente, sente-se responsável pelos outros. É por isso que você deve abraçar o propósito de Deus para a sua vida. Aceitar seu chamado torna a jornada mais fácil. Você também deve permitir que o Espírito Santo te convença sobre as instruções de Deus. Você também deve aprender a andar em retidão. Lembre-se de que Deus não pode fazer qualquer trabalho tangível através de um vaso impuro. Submeta seu espírito, alma e corpo ao trabalho de Deus. Quando você fizer isso, verá que não há limites para o que Deus pode alcançar através de você. Em suas temporadas de isolamento, você pode às vezes se sentir sozinho e esquecido, mas deve lembrar que Deus está com você. Ele nunca faz você desistir de algo sem te dar algo maior em troca. Você não deve se sentir mal por Deus te separar dessas pessoas. Em sua jornada de obediência a Deus, Ele trará pessoas ao longo do caminho que te ajudarão a realizar o trabalho. Eles ajudarão a carregar os fardos do seu propósito divino. Ele levantará ajudadores em seu caminho de destino, assim como fez com todos os escolhidos na Bíblia. Quando Deus enviou Moisés, ele levantou Arão para caminhar com ele. Ele também preparou Josué para apoiar e aprender com ele. E os discípulos de Jesus, eles foram leais a ele, deixaram tudo o que tinham e seguiram Jesus. Eles também ajudaram a facilitar sua missão na terra, e depois que ele partiu, assumiram o fardo de cumprir a missão de seu mestre. Deus trouxe Jonatas para Davi. Ele foi um grande amigo para ele. Estava pronto para desafiar o julgamento de seu pai, porque honrava Davi. Embora Davi se separasse de sua família, Deus lhe deu um amigo leal. E Eliseu. Em 1 Reis 19, ele se separou de sua família para seguir e servir a Elias. Mas Deus o posicionou para receber orientação e uma porção dobrada de um dos maiores profetas que já existiu. O propósito divino e sua família são duas prioridades exigentes. É por isso que os escolhidos têm que fazer uma escolha. É quando seu amor por Deus e seu reino são testados. Seu propósito divino muitas vezes o separará de seu pai, mãe e irmãos. Em Mateus 10, Jesus disse que aqueles que amam seu pai ou mãe mais do que ele não são dignos do chamado. E qualquer um que ame seu filho ou filha mais do que ele, não pode cumprir sua vontade. Jesus estava tentando explicar que o chamado dos escolhidos exige que eles vivam de forma sacrificial. Você deve estar pronto para entregar sua vida como um escolhido, sabendo que se ader a Deus, ela nunca estará realmente perdida. Esta é a única maneira de servir ao seu propósito na terra. Afastar-se de amigos e familiares é uma cruz que você deve carregar porque ama a Deus. Quando Deus instruiu Elias a ungir Eliseu, Eliseu rapidamente entendeu o que o chamado significava. Ele não hesitou em se separar de sua família. Deus usou Eliseu para o seu propósito. Isso mostra como Deus é intencional em substituir pessoas em sua vida. Ele trará pessoas ao seu caminho. Tudo o que você precisa fazer é agir em obediência para encontrar a verdadeira realização. Você deve responder ao chamado de Deus hoje. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela luz da tua palavra hoje. Sou grato por me tornares precioso aos teus olhos. Sei que sempre me sustentas com o teu braço forte. Tua presença e amor me cercam, enquanto tomo essa difícil decisão de me afastar de amigos e familiares. Escolho me aproximar de ti para que possas fazer tudo o que quiseres comigo. Consagro-me a ti como um vaso disposto e pronto. Peço tua misericórdia, Senhor. Oro para que me sustentes como um vaso limpo, livre de todas as formas de impureza. Ajuda-me a viver no caminho que preparaste para mim como teu escolhido. Ensina-me a me separar do estilo de vida que distorce minha conexão contigo. Peço que me prepares para a missão. Alinha minha vida com o processo de preparação para que eu possa aprender tudo o que preciso saber. Desperta meu espírito para ver tudo o que preciso ver em cada passo do caminho enquanto caminho contigo. Torna minha mente firme o suficiente para permanecer sozinho contigo.
Não cederei à pressão de ser como todos ao meu redor. Não terei medo do isolamento ou de ser diferente. Estou pronto para caminhar contigo para cumprir tua vontade na terra. Sei que me chamaste para ser diferente e destacar-me. Dá-me coragem para fazer isso. Capacita-me com ousadia para me separar de todos que me direcionares. Ensina-me a servir de uma maneira que seja aceitável para ti. Ajuda-me a encontrar professores que me guiem no caminho certo. Ensina-me a manter meu olhar fixo em ti em todos os momentos. Tu és meu guia em cada passo que dou. Expresso confiança na tua soberania. Sei que nunca me levarás pelo caminho errado e que caminharás comigo durante momentos de incerteza. Ajuda-me a estar quieto o suficiente para ouvir quando me conduzires. Ajuda-me a te seguir sem questionar e sempre te obedecer. Sei que os momentos de isolamento podem ser desafiadores. Por isso estou buscando tua ajuda. Ensina-me a ver esse tempo de separação como um momento especial para me conectar contigo. Ajuda-me a olhar para dentro e me preparar para o teu grande propósito. Mantém meu foco no lado positivo. Não cederei a sentimentos de vazio e solidão. Sei que sempre estás comigo. Ajuda-me a praticar gratidão por ser escolhido para realizar grandes feitos para ti na terra. Peço que me ajudes a discernir as pessoas ao meu redor. Ajuda-me a saber quando me afastar e ensina-me a terminar certos relacionamentos em paz. Quando for a hora de passar de uma temporada para a outra em minha vida, por favor, guia-me. Oro por graça para permanecer nos teus preceitos enquanto me refinas. Ajuda-me a servir ao propósito para o qual me criaste. Obrigado por me ouvir. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo te impactou, por favor, curta e inscreva-se no canal para mais mensagens transformadoras. Nos vemos no próximo vídeo.